Olá, hoje eu vou falar de Amós 1, que fala sobre ameaças contra diversas nações. E o texto começa: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoá, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Antes de começar a explicar o texto propriamente dito, eu quero dizer que Sião é a montanha que está localizada a cidade de Jerusalém, a capital de Judá. É o lugar onde Amós ouve a palavra, a voz do Senhor que lhe veio em visão. Quando fala sobre o cimo do Monte Carmelo, está fazendo referência ao alto de uma terra fértil que enfrentará uma seca devastadora pelo julgamento de Deus. É um lugar que é abundante em alimentação, em água, num lugar fresco, de um tempo bom, que vai passar por momentos de dificuldade, como uma seca e a falta de alimento. Tudo isso como parte do julgamento de Deus. Essa parte inicial de Amós 1 mostra que o profeta Amós era um pastor de ovelha e cultivador de sicômoros, que são figueiras selvagens, que elas estão na terra de Tecoá. Tem pessoas que dizem Tecoa, próxima à cidade de Judá. O seu ministério profético se deu durante o reinado do rei Uzias, rei que reinava sobre Judá, e Jeroboão II, que era o rei de Israel. Isso 2 anos antes da ocorrência de um terremoto de grande tamanho, que marcou inclusive a época, tanto que este evento ele é mencionado pelo profeta Amós e Zacarias. Acontecimento que impactou a vida dos povos antigos, sendo inclusive tido por um sinal do julgamento de Deus. E nessa visão, o profeta ele dizia respeito à nação de Israel, a parte do reino do norte, que era formado por 10 tribos. Isso porque o povo de Israel, que antes era reunido sob o reinado de Davi e o reinado de Salomão, em 12 tribos, essa se dividiu. 10 tribos separando-se de 2. As 10 tribos que formou o Reino do Norte, ela era considerada a tribo de Israel. E o Reino do Sul, a tribo de Judá, que também abrangia a tribo de Benjamim. Divididos, cada reino passou a ter o seu próprio rei e a impor sobre o povo a cobrança de pesados impostos e a trabalhos forçados para manterem a vida desses seus reis, desses seus governadores, porque uma vez dividido, o povo teria que pagar impostos pesados e Israel ficou enfraquecido. E o texto continua dizendo: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Quiat-Avim, e que tem o cetro
de Bet-Aven, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Eu quero primeiro explicar que quando fala assim, por 3 transgressões e por 4 não sustarei, está querendo dizer que determinado povo, ele cometeu 3 transgressões, mas o Senhor vai tratar dela com pesos em dobro, como se ela tivesse cometido uma 4ª. Então, esse 4º sempre é a parte que foi acrescida pela maldade que eles cometeram. E essa parte aqui, ela quer dizer que as tribos que compuseram Israel, que se fundaram numa apostasia religiosa, feitos de injustiça social, em uma decadente imoralidade. Sendo assim, Deus ordenou que Amós fosse de Judá, que abrangia a terra de Benjamim, até Israel, para avisá-los que o julgamento do Senhor Deus viria sobre aquele povo. E o julgamento se aproximava. E quando se diz Israel, está fazendo parte aquelas outras 10 tribos que fazem aquela nação. E a primeira cidade a sentir o tratar de Deus sobre ela seria Damasco, que foi capturada pela Síria e levada cativa. Seu tratamento seria duro e difícil de suportar, uma vez que quando esta invadiu Gileade, pegou as pessoas, jogou-as no chão diante dos carros de trenós e passou por elas com os dentes das carruagens, rasgando o corpo das vítimas, fazendo-as em pedaço. Então, da forma com que Damasco tratou o povo, a Síria iria tratar com eles, porque eles foram maldosos com o povo. Então, na mesma medida, eles receberiam maldade, só que a maldade viria num grau superlativo, porque ela viria agora como julgamento de Deus. E o texto continua: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo que enfrentaram a Edom. Por isso, meterei fogo nos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cedro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Aqui o profeta anuncia que, assim como Damasco seria tratado por causa da injustiça social, dos impostos pesados e da decadência e imoralidade com que fizeram vir sobre Gileade, assim agora Gaza será castigado, porque eles tiraram Israel de sua terra e levou para Edom. E isso faria recair sobre os filisteus de Edom, que é uma cidade pertencente ao povo de Esaú, irmão de Jacó, que é aquele que recebeu o nome de Israel. O povo dele, que tinha a cidade de Asdod, que fazia parte do reinado de Asquelon e de Ecrom, o peso da mão de Deus, por eles terem afligido o povo do Senhor, agora eles seriam também afligidos. Quanto aos demais filisteus, eles seriam completamente destruídos. Dessa forma, a completa destruição dos filisteus eliminaria a divisa de terra e cultura desses povos. Ou seja, não haveria marca de que um povo começa aqui porque ele tem determinado costume e tem determinados traços na sua cultura, e o outro povo a partir daqui.
Não. Uma vez que as cidades foram destruídas, elas serão tratadas pelo juízo do Senhor. Elas estariam nações sem identidade, porque eram nações que estavam devastadas. E continua o texto a dizer: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo nos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Nessa parte aqui do pronunciamento do juízo de Deus pelo profeta Amós sobre os habitantes de Tiro, ocorreu que quando Tiro deportou o povo de Israel de Edom, estes, além de violarem o pacto de fraternidade entre as nações, a irmandade, o respeito mútuo entre as duas nações, eles venderam o povo de Israel, o povo que foi levado cativo, como se este fosse uma mercadoria. No entanto, mais grave que o desprezo pela integridade humana, eles demonstraram, vendendo o povo como escravo, que foi um fato da demonstração da quebra da aliança entre as nações, de não se reconhecerem mais como irmãs. E o texto continua, diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Aqui, o texto mostra que o tratar de Deus com os habitantes de Edom foi pelo fato de terem perseguido seus irmãos israelitas com a espada. Ou seja, pessoas que eram parentes, ambos descendentes de Isaque, um dos gêmeos que é Esaú e Jacó. Esaú que deu a origem à tribo de Edom, e de Jacó, que deu origem à tribo de Israel. Esses se tornaram incapazes de demonstrar amor fraterno um pelo outro, mas agiam com ódio e com hostilidade. E o texto continua, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso, meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Então, essa parte mostra quanto o juízo do Senhor sobre Amon, este seria pela atrocidade que cometeram ao rasgar o ventre das mulheres grávidas em Gileade, sendo o povo de Amon parente de sangue, parente israelita por parte de mãe, que era a filha mais nova de Ló. Ou seja, os amonitas fizeram cair por terra sangue de pessoas inocentes que ainda nem haviam visto a luz do dia. Isso teve por objetivo o intuito de exterminar por completo qualquer possibilidade de haver descendente da nação de Israel. Uma vez que tal ato foi praticado, o julgamento de Deus sobre a nação de Amon, faria com que tanto o rei e os seus príncipes fossem para o exílio e que a sua cidade fosse devastada,
e o povo removido de suas terras. Então, nós vimos que no capítulo 1 do livro de Amós, Deus traz em visão ao profeta Amós que ele iria tratar com todas as nações que se levantaram contra Israel. Nações que fizeram delas escravas, nações que subjugaram, sejam por interesse de ter os frutos da sua terra que era fértil, e assim, para Deus fazer com que eles sentissem na pele que eles não eram mais abençoados, Deus ia fazer com que a terra que eles imaginavam ser tão fértil, ela se tornaria seca, se tornaria num lugar de luto. Quando o Senhor vai tratar com a segunda cidade, foi porque esta matou as pessoas trilhadas por carros de ferro, assim como se elas fossem um fruto que é esmagado por um lagar. Fez delas como se fosse algo que podia ser pisoteado, rasgado e não contasse o seu valor. E os seus castelos seriam tomados em ferrolhos, seriam quebrados. O povo sentiria o fogo consumir a sua cidade. Tudo isso para vingar este povo que foi trilhado. O outro povo, ele iria sentir o pecado que ele cometeu, porque esses se envolveram contra o seu próprio irmão, contra os seus próprios povo da terra da qual ele fazia parte. E quando diz que o Senhor vai tratar também de Tiro, foi porque eles estavam acabando com o prazer da convivência com seus irmãos por causa de angariar recursos financeiros, pelo menosprezo da vida que eles tinham com os seus irmãos. Eles preferiam os bens materiais do que preservar os vínculos de irmandade. Quando se diz que o outro ele será morto à espada e dele não haverá mais misericórdia, é porque esse mostrou que é indigno de receber qualquer misericórdia do Senhor, uma vez que dois irmãos estavam tendo a sua descendência brigando por causa de uma terra. Eles não conseguiram viver junto. A outra parte mostra que o reino será tratado, porque estes foram tão malignos em suas ações, que não respeitaram nem aqueles que ainda não chegaram a ver a luz do dia. Ao contrário, fez com que as suas mães sofressem ao ter o ventre aberto e a criança retirada de si, sem que essa pudesse ter o direito de ver a luz do dia. Para tudo isso, para eliminar qualquer possibilidade de que tenha um descendente em Israel. O coração desse povo se mostrou perdido, se mostrou um povo que era dado às loucuras deste mundo. Eles, além de não demonstrar amor pelo próximo, além de não demonstrar nenhum respeito, convívio social, respeito pela divisão do mesmo bem e de valores para todas as pessoas de igual forma, eles ainda se deixaram corromper por adoração a outros deuses. Uma vez que aqueles que tratarão com este povo, eles são povos que possuem outros deuses, que têm outras formas de cultuar, cultos que valorizam e preferem o derramamento de sangue do que atos e demonstrações de amor. Eu espero que essa mensagem possa ficar no nosso coração, no sentido de nada passa despercebido.
Hoje você sofre uma coisa, às vezes acha que Deus não viu, porque a punição não veio sobre aquele que fez o mal de imediato. Mas nada passa despercebido. Um dia, Deus resolverá tratar com todos. Ele primeiro dá advertências, ele dá a oportunidade das pessoas reverem os seus modos de portarem. Mas quando estes já se entranharam num lamaçal tão profundo, em coisas tão terríveis, ações dolorosas, estes pagarão na mesma moeda, porque o Senhor é justiça. O Senhor, Ele quer que todos sejam abençoados, mas uma vez que alguém trata os seus com malignidade, com dureza, o Senhor faz com que este receba de igual modo ou até mais aquilo que ele imputou sobre os seus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se possível, faça sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.